Santo Padre, tenha bondade. Vamos ouvir então, Papa Leão. Cari fratelli cardinali, Queridos irmãos cardeais, desejo dar-lhes as boas-vindas e agradecer-lhes de coração por terem aceitado mais uma vez o meu convite. A presença de vocês demonstra a solicitude pela Igreja inteira que compartilhamos no serviço ao povo de Deus e a missão que nos foi confiada pelo Senhor. No consistório do último janeiro, expressei um desejo simples: que esses encontros nos ajudassem a aprender cada vez mais a trabalhar juntos a serviço da Igreja e dar continuidade a um diálogo que me ajude no serviço à missão de toda a Igreja. Não foram apenas palavras introdutórias. Continuo a acreditar que essa é uma das responsabilidades mais importantes confiadas ao Colégio Cardinalício. Nós também, assim como toda a Igreja, aprendemos caminhando. A comunhão nunca é um resultado conquistado de uma vez por todas. Continua sendo uma conversão diária, que se concretiza na oração e por meio de atitudes concretas, relações de confiança e disponibilidade para nos ouvirmos reciprocamente. Nesses últimos meses, tive a oportunidade de relembrar várias vezes que somos chamados a ser construtores da comunhão de Cristo. Uma comunhão que se concretiza em uma igreja sinodal, na qual todos cooperam na mesma missão, cada um segundo o próprio carisma e o próprio ministério. Como eu dizia à Cúria Romana, essa comunhão se constrói mais do que com palavras e documentos, por meio de gestos e atitudes concretas que devem se manifestar em nosso dia a dia, inclusive no âmbito do trabalho. Não somos custodi de interessi particolari, ma discepoli e testimoni del regno di Dio. Não somos guardiões de interesses particulares, mas discípulos e testemunhas do reino de Deus, chamados a ser em Cristo fermento de fraternidade universal. Por isso, desejei que nosso trabalho se concentrasse em 4 temas profundamente interligados. Em primeiro lugar, somos convidados a contemplar o mundo, no qual a Igreja é chamada a anunciar o Evangelho. Antes de nos perguntarmos o que fazer, é preciso deter-nos diante da realidade, olhando-a com os olhos da fé e deixando-nos questionar pela escuta dos irmãos. Como recordei há poucas semanas, Jesus caminha pelas ruas, atravessa as praças, visita nossos bairros, habita os lugares de nossa vida cotidiana, como Deus próximo que caminha com seu povo, como o Senhor da história. E também hoje o Senhor continua a nos preceder na história. E a Igreja é chamada, antes de tudo, a reconhecer a sua presença. Posteriormente, refletiremos juntos sobre a cultura do poder e a civilização do amor. Muitos de vocês vêm de terras marcadas pela guerra, pela violência, pela polarização social ou religiosa. Mas nenhum de nós está alheio às muitas formas de conflito, de opressão e de divisão que hoje atravessam nossas sociedades. Por isso, o discernimento que somos chamados a realizar diz respeito a todos e interpela a missão da Igreja em todos os contextos.
A encíclica Magnifica Humanitas nos oferece algumas chaves preciosas para interpretar este tempo. Interessa-me, sobretudo, ouvir como essas páginas ressoam em suas igrejas, quais questionamentos suscitam, quais perspectivas abrem, quais passos sugerem. Uma encíclica, de fato, continua seu caminho quando é acolhida, interpretada e encarnada na vida concreta das igrejas. A terceira sessão aprofundará ainda mais a Magnifica Humanitas, questionando-se sobre a contribuição que a Igreja pode oferecer para a construção do bem comum. Vivemos em uma época em que cresce a tentação da fragmentação e os interesses particulares prevalecem com facilidade. A doutrina social da Igreja nos lembra que o bem comum não surge espontaneamente, mas exige responsabilidades compartilhadas. Para a Igreja, isso assume uma forma bem precisa, um estilo sinodal a serviço da missão do Reino. A encíclica Magnifica Humanitas lembra isso no número 86, acrescentando que isso exige atenção à maneira como as decisões são tomadas e as responsabilidades exercidas com transparência, avaliação e corresponsabilidade. Por fim, dedicaremos uma sessão ao caminho de implementação do Sínodo. Essa última sessão não aborda um tema novo, mas reúne e articula o que teremos compartilhado nas sessões anteriores. Diante das feridas do mundo, da construção do bem comum e da missão da Igreja, a sinodalidade indica um modo de proceder, ouvir, discernir e assumir juntos a responsabilidade pelas escolhas que o Senhor nos confia. A sinodalidade não é, antes de tudo, um conjunto de procedimentos. Como já tive a oportunidade de dizer várias vezes, a sinodalidade é uma atitude, uma abertura, uma disposição para compreender. Às vezes, ela tem sido interpretada como uma diminuição da autoridade. Na realidade, ela nos ajuda a compreender mais profundamente o significado da própria autoridade, que existe para guardar a comunhão, favorecer a participação de todos e orientar o caminho comum da Igreja. Essas 4 sessões encontram sua unidade na perspectiva missionária que compartilhamos no último consistório e a qual me referi na carta do último mês de abril. Não estamos aqui, antes de tudo, para refletir sobre a vida interna da Igreja. Todos os temas que abordaremos, olhar sobre o mundo, a paz, o bem comum, a sinodalidade, convergem em uma única pergunta: como podemos ajudar hoje nossas igrejas a anunciar o Evangelho com maior fidelidade, liberdade e credibilidade? A missão não é uma das muitas tarefas da Igreja, é a sua razão de ser. E justamente por isso, torna-se também o critério que orienta o nosso discernimento. Quando aprendemos a ouvir uns aos outros, a compartilhar responsabilidades, a reconhecer a ação do Espírito nas diversas igrejas, não estamos apenas melhorando nossa maneira de trabalhar. Estamos nos tornando uma igreja mais capaz de encontrar os homens e as mulheres do nosso tempo e de testemunhar a eles a alegria do Evangelho. Por isso, gostaria de pedir-lhes uma ajuda especial.
O ministério que o Senhor me confiou não pode ser vivido sozinho. Ele precisa da experiência de vocês, da sabedoria pastoral de vocês, do conhecimento que tem das igrejas e dos povos que lhes foram confiados. Conto com vocês para que me ajudem a discernir o que o Espírito diz hoje à igreja. Preciso do apoio de vocês, forte, explícito e público. Preciso sentir-me apoiado por vocês como irmãos. Peço-lhes, portanto, que me acompanhem não apenas nesses dias de trabalho, mas também no serviço diário à comunhão da Igreja Universal. Ajudem-me a ouvir o que surge nas igrejas, a reconhecer os sinais de esperança que muitas vezes crescem no silêncio, mas também a não ignorar as dificuldades, as incompreensões e as resistências que podem retardar o caminho. Preciso da liberdade de vocês, da franqueza de vocês e da lealdade de vocês. Um conselho sincero é sempre um ato de comunhão. Peço-lhes, além disso, que apoiem cada um em sua igreja, em seu ministério, esse estilo de discernimento eclesial. Sei que isso exige paciência e, às vezes, suscita questionamentos. No entanto, estou convencido de que o Senhor está nos ensinando uma maneira mais evangélica de viver juntos a responsabilidade que nos confiou. Daí também depende a credibilidade do nosso testemunho e a fecundidade da nossa missão. Desejo, portanto, encorajá-los a viver com convicção o trabalho em grupos. Sei bem que, para muitos de nós, essa não é a forma habitual de conduzir um consistório. No entanto, também isso faz parte do caminho pelo qual o Senhor está nos conduzindo. Naturalmente, haverá espaço também para intervenções pessoais e, como sempre, cada um poderá me enviar livremente observações ou reflexões confidenciais. Mas peço que participem com confiança desse exercício eclesial. Nós também aprendemos a sinodalidade praticando-a. Aprendemos juntos a crescer na comunhão. Agradeço-lhes desde já por sua disponibilidade, por sua liberdade interior e por seu amor à Igreja. Confiamos esses dias ao Espírito Santo para que nos torne dóceis à sua voz e nos conceda a graça de buscar juntos o que melhor serve ao Evangelho e ao bem do povo de Deus. Obrigado. Conclui assim Papa Leão